Olá, hoje vamos esclarecer algumas dúvidas sobre calças extra, tamanho maiores do que fazermos normalmente, aqueles que cabem um pano a calça, um pano a parte da frente e a parte das costas no mesmo pano. Então fazemos, como é dito, em 2 panos apenas, porque o gancho das costas e o gancho da frente saem na máquina no mesmo pano, por causa da medida, é evidente. Para esse tipo de medida, nós já fizemos calça e já mostramos num vídeo como tirar as medidas também. Eu tomo apenas medida de quadril, medida de gancho, medida até o gancho e comprimento total. Se for o caso que a pessoa queira uma perna mais larga ou mais estreita, também tiro a medida de canela. Eu chamo canela, mas pode ser boca, que é a parte de baixo da perna. Esse é o tipo de calça que eu costumo fazer, que cabe na máquina. De criança, eu costumo fazer assim, em apenas 2 panos, que é mais rápido de fazer e que já sai pronto praticamente. Você só costura ganchos e entrepernas e a calça está pronta. Algumas de adulto também eu consigo fazer dessa forma e dependendo também do tipo de malha. Se é uma malha que encolhe mais, se é uma malha que estica mais, eu consigo fazer em 2 panos também. Porém, há muitos têm pedido nos comentários calças tamanho extra, calças tamanho GG, extra GG, enfim. Essas não cabem na máquina para fazer em 2 panos apenas. Eu comento que tem que fazer em 4 panos. O que seriam 4 panos? 2 frentes e 2 costas. 2 partes da frente e 2 partes das costas. Dá para perceber que eles não são do mesmo tamanho. A parte da frente é menor do que a parte das costas, porque essa costura aqui costuma ser na lateral, bem certo, na lateral da perna. Ela não fica mais para frente ou mais para trás. Se eu faço do mesmo tamanho, mesma quantia de pontos, a costura vai sair na frente. Isso não fica muito bom. Ou, quem sabe, a costura fique enviesada. Pior ainda. Usando algumas dicas de costura em tecido, nós podemos achar a medida certa para fazer em lã também em 4 panos, 2 costas e 2 frentes. Que medidas eu tomo para modelos extra? Às vezes tem diferença entre quadril e cintura. Nem sempre todo mundo que tem um quadril largo tem uma cintura larga. Às vezes tem cintura mais estreita. Então eu também tomo medida de cintura. Faço sempre carreiras, 2 ou 3 carreiras de elástico para adulto. Não faço um elástico largo, eu uso elástico fino, 2 a 3 carreiras. Isso ajuda a segurar melhor. Outra medida que eu tomo, quadril. Tomo a medida do gancho também. Medida até o gancho. Essa medida até o gancho é para me dar a altura que eu começo a fazer essa elevação para o gancho aqui. E a altura que eu termino é o gancho. Também pego a medida de coxa, porque geralmente quem tem um quadril largo, geralmente, não quer dizer que todo mundo é assim. Por isso que eu peço a medida também de coxa. Quem tem quadril largo pode ter uma coxa larga também, uma coxa mais larga. E eu preciso ter essa medida para não ir afunilando aqui, diminuindo demais aqui e acabar ficando com uma calça boa em cima e perna apertada. Isso não dá. Então eu tomo a medida de coxa. A medida de coxa vai mais ou menos de 5 a 8 centímetros para baixo do gancho. Começo ali a medir. Se por um acaso a pessoa tem um joelho mais grosso ou uma panturrilha mais grossa, eu vou medindo, vou tomando essa medida também. E eu tomo na pessoa ou numa peça de roupa que ela traga. Comprimento total, eu sempre meço da cintura até aonde ela queira, né, que bata a calça. Pode ser uma calça mais curta, uma calça mais comprida. E tomo também a medida de canela.
caso queira afunilada ou mais larguinha embaixo. Tenho mais medidas porque é um modelo um pouco maior, um pouco diferente dos modelos padrão que a gente usa fazer de cima a baixo. Nem todo mundo encaixa no modelo padrão, certo? Então é melhor ter mais detalhes para você conseguir fazer uma peça que agrade o teu cliente. Depois que eu tomei a medida de cintura, quadril e tudo mais, eu pego a medida de quadril, que é a maior, que é a circunferência total aqui, é a medida maior que eu tenho, para calcular quantos pontos colocar. Como é que eu calculo? Vou para a máquina e faço uma amostra da malha que eu vou fazer, com a lã que eu vou fazer. A malha, faço o quadradinho, normalmente coloco 40 pontos por 40 ou 50 carreiras. Na regulagem, acerto bem a regulagem, se vai ser uma malha trabalhada, se vai ser uma malha lisa, se vai ser assim ou assado, faço a amostra. Deixo a amostra descansar e faço o cálculo. Existe um vídeo em que eu mostro como calcular matematicamente e existe também o modelo empírico, que é pegar a amostra, digamos que esse seja meu quadrinho de amostra. Suponhamos que a pessoa tenha 140 de quadril. 140 não é um exagero, gente. Quanto é a metade de 140? 70, certo? Então eu coloco uma trena ou faço um molde em papel desse tipo, só que não desse tamanho, do tamanho certo da medida da pessoa. Coloco a trena ali e a minha amostra. A amostra de pontos, de 40 pontos por 50 carreiras. E vou colocando, aqui é 70. Essa é a maneira mais palpável, mais prática, mais não matemática de fazer o cálculo. Quantos pontos colocar? Então eu coloquei 40 pontos, deu até 14. Mais 40 pontos, deu até 27. Mais 40 pontos, até 41. Mais 40 pontos, até 54. Mais 40 pontos, até 68. E mais alguma coisinha. Então, quantas vezes eu coloquei essa medida aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 vezes 40 pontos. E mais um pouquinho. 6 vezes 40, 240 pontos. Ok? 240 pontos não tem na nossa máquina. A máquina, a minha pelo menos, e as que eu conheço domésticas, tem 200. A não ser que seja de lã grossa, daí ela tem menos ainda. 200 agulhas não cabe frente e costas para fazer apenas um pano, né? Então eu vou ter que fazer em 2 panos. Posso dividir 240 pontos por 2? Pode até dividir, só que a frente vai ter menos pontos do que as costas. Olha o desenho aqui. Frente é mais estreita do que costas, porque atrás nós temos o bumbum. E o bumbum é mais avantajado. É mais avantajado do que a frente. Então eu preciso dar mais pontos na parte traseira. Se eu tiver apenas 240 pontos para colocar, eu não vou pôr 120 num lado, 120 no outro. Eu posso pôr 100 pontos num lado e 140 no outro. Deu para entender? Eu sempre dou mais pontos para a parte traseira. Então, vamos supor que eu tenha colocado 140 pontos atrás. Comprimento, altura de gancho e tudo mais, as duas partes são feitas da mesma forma. A única coisa é que as costas, além de tudo, têm um elevado, né? Elevado para o gancho. Isso daqui nós já fizemos em outros trabalhos também. A frente segue reta e a parte das costas tem o elevado. Coloquei 140 pontos. Achei o cálculo
da altura do gancho. O gancho é até aqui embaixo. Achei também o cálculo até o gancho. Como é que eu sei o cálculo até o gancho, gente? Você tem uma medida, eu mostro num vídeo, deixo na descrição, como tirar essa medida até o gancho e do gancho, que fica bem fácil. E você vai acompanhando o teu trabalho e tendo uma trena para medir a altura até o gancho. E também você tem aquela amostra que você fez, que tem 50 carreiras. Suponhamos que a altura até o gancho seja 22. Aqui eu tenho 50 carreiras. Então eu disponho novamente a minha trena ou o meu molde e coloco 50 carreiras, deu até o 13,5. 13,5 com 13 mais 50 carreiras, deu até 26. Então, 100 carreiras é muito para o meu até o gancho. O que eu faço? Um pouquinho menos. Isso me dá uma ideia. Mas eu vou na prática ali, medindo quando eu estou tecendo. Então, para ter, digamos, 80 carreiras, eu já chego lá e meço. Deixo descansar um pouquinho também e meço. Deu os 22, começo a fazer aumentos para o gancho das costas. Cheguei no comprimento total de gancho, que é medido aqui, e ainda assim eu tenho pouca curvatura. O que é que eu faço? Aumento enrolando, chamo para trabalho umas 10, 12, 20, 28, 30 agulhas a mais e enrolo o fio nessas agulhas. Eu não preciso elevar apenas de um em um ponto. Eu chego aqui, preciso de mais pontos, faço esse enrolado a mais, para que eu tenha gancho, porque bumbum grande precisa ser acomodado em algum lugar, senão ele repuxa todo e o teu trabalho também se foi. Então, eu posso enrolar pontos além de fazer o elevado, quando já cheguei na medida e ainda tenho pouca curvatura, ok? Fiz a parte do gancho, começo a fazer a perna. A perna vai ser feita com diminuições. Observa a medida de coxa. Eu já tenho a parte aqui em cima para medir. Então, digamos que eu tenha lá os 140 pontos. Deu tanto, mas a minha coxa é... Aqui deu 7 centímetros. A coxa aqui da pessoa é para 9. Então, ao invés de diminuir muito rapidamente, eu diminuo menos rápido aqui. Posso mudar e mais rápido mais para baixo, para que consiga dar tamanho de coxa, ok? Vou fazendo o comprimento total, vou medindo e com aquela amostra que eu fiz, eu também tenho uma leve ideia de quando eu posso parar de fazer a calça. Porque eu tenho 50 carreiras, mais 50 carreiras, mais 50 carreiras. O modo mais prático, eu consigo chegar razoavelmente certo no comprimento também. Certo? Vamos para a prática. Começo a calça por cima. Aqui eu vou fazer uma miniatura. Essa é a parte traseira de uma calça que eu vou fazer em 4 panos. Parte traseira, faço o cós, posso fechar o cós ou posso deixar para costurar depois. Eu prefiro fechar, que ele já fica firme. O cós para mim tem que ser meio largo. Não posso fazer 10 carreiras e fechar porque só cabe um elástico dentro. Então vamos supor que eu fiz 30 carreiras ou 40 carreiras de cós. Ele fica um cós largo, firme. Depois eu costuro várias carreiras. Se eu vou pôr 3 elásticos, faço 2 carreiras. Se eu vou pôr 2 elásticos, faço uma carreira só de costura na máquina de costura normal.
Fechei o cos. Como eu estou fazendo a parte traseira, eu preciso fazer elevados. O que é o elevado? Elevado é trazer pontos em suspenso para trabalhar mais uma parte. Então, eu deixei aqui na lateral, numa lateral, que vai ser a costura juntando com a parte da frente, eu deixei 2, 4, 6, 8, 9 agulhas. Carro em suspenso. Faço uma carreira. Para não ter um furinho ali, eu trago o fio para baixo. Passo 2 carreiras, elevo 5. Fio para lá, passo por baixo, que daí ele não forma um furinho. Aqui passou um nó. Elevo mais 5. Isso numa calça, dependendo do tamanho do gancho, se ele for um gancho grande, você pode ir elevando de 5, de 10, de 6, de 8, de 4, dependendo da curvatura que você queira, da elevação que você queira. Só não pode fazer de 2 em 2, porque senão vai ser muito rápido. Terminei o elevado do gancho, já dá para perceber que houve aumento aqui. Tiro do suspenso. E sigo fazendo até a altura do gancho, até o gancho, aquela medida que nós tomamos até o gancho. Onde eu meço essa altura? No centro. Eu não posso medir na lateral, ela sempre dá diferença. Eu meço no centro. Quando chegar no centro, quando chegar próximo àquele cálculo que nós fizemos lá, colocando a amostra em cima da medida, eu começo a aumentar para o gancho. Suponhamos que tenha chegado perto. Antes de eu começar, eu meço. Aqui deu 11 centímetros. Vamos dizer que tenha sido isso. O meu gancho total tem 14, mas eu começo a aumentar para o gancho em 11, porque aquela medida de até o gancho deu isso. Onde que eu vou aumentar? Em qual lado? No lado que eu já dei o elevado. Puxando o ponto ou com o transportador para o lado, achando a laçada. Eu vou só puxar, porque é uma amostra. Vou medindo. Sempre no meio. Aqui deu 13, eu tinha 14. Deu 14, mas eu ainda acho a minha curvatura pouca pelo tamanho. Tem um bumbum mais avantajado e tem bastante coxa. Então, o que eu faço? Chamo para cima agulhas. Aqui eu vou só chamar 5 agulhas, mas pode ser a quantia que você precisar chamar para cima e enrolar esses fios para ter mais curvatura de gancho. Anoto sempre quantia de carreiras, para frente também sair da mesma forma, apenas descontando esses do elevado.
E agora eu começo a diminuir para a coxa. Vou diminuir com o transportador. É preferível diminuir com o transportador para fazer aquele acúmulo do ponto não ficar na última agulha. Isso dificulta a costura. Se eu tenho uma coxa, medida de coxa muito grossa aqui em cima, a coxa eu meço mais ou menos nessa altura. Se eu tenho uma medida muito grande, eu não começo a diminuir rapidamente aqui. Eu posso diminuir mais rápido para baixo da medida. Terminei a parte traseira da calça, um lado. Tenho aqui um gancho grande, elevação, um gancho grande, suficiente, uma coxa larga. Tenho diminuições que foram feitas a cada 6, a cada 4, a cada 3, até chegar embaixo. Aqui eu fiz só uma amostra, é bem pequenininha. Mas mesmo assim eu tenho que anotar quantia de pontos para fazer a outra parte igual e para fazer a frente menor, menos pontos. Quantia de carreiras até começar a elevação do gancho, quantos pontos eu levei no gancho, quantos eu aumentei rapidamente, quantas vezes eu fiz a diminuição a cada 6 carreiras, a cada 4, a cada 3. E a quantia de pontos que chegou embaixo, inclusive a quantia de carreiras na perna. Todos esses dados precisam ser anotados num caderno também para você guardar para a próxima calça você ter uma base, você ter uma ideia. Aqui eu comecei à frente. Nas costas eu pus 50 pontos. À frente eu coloquei 44 pontos. Menos do que as costas, porque a frente é mais estreita em relação às costas. Mesmo sendo um tamanho grande, a frente não pode ser da mesma largura, porque senão a costura que fica aqui na lateral, ela não vai ficar na lateral. A costura vai vir para trás, ela sobra, porque a frente é menor. Mesmo que a pessoa tenha um quadril grande, a parte das costas é maior que a da frente. Com exceção de quando a pessoa tem muita barriga. Tem uma barriga grande, as duas partes são feitas do mesmo tamanho. Inclusive a parte de gancho. Sem o elevado, mas essa curvatura aqui na frente também é grande. Quando a barriga é grande. Porque existem biotipos variados. Nem todo mundo é bumbum grande, barriga retinha. Às vezes acontece de não ter muito bumbum e ter uma barriga grande. Então você precisa adaptar todos os modelos para fazer uma calça que seja de acordo com a pessoa, que não fique nem sobrando, nem empapuçando, nem puxando, nem incomodando. Certo? A minha calça desse modelinho vai ser para uma pessoa que tem somente quadril grande e não tenha muita barriga. Então, eu fiz, para mim aqui, 6 pontos menos do que a parte das costas. Vou contar, fiz a barrinha do mesmo tamanho, que é o cos. Descontei as carreiras, porque aqui também eu tinha elevados, então eu não contei esses elevados. Parte da frente não tem elevado, ela é reta. Faço 34 carreiras, que é a minha medida ali. Trinta e quatro carreiras, até começar os aumentos do gancho.
Agora observe, eu tenho duas frentes e duas costas para fazer. Essa eu fiz o gancho, estou no lado direito. Essa eu fiz o gancho para o lado direito. O próximo das parte das costas, o gancho vai ser para o lado esquerdo. A mesma coisa à frente. Uma eu faço para um lado, a outra eu faço para o outro. Aqui eu vou fazer o gancho para essa perninha no lado esquerdo. Nas costas, eu aumentei a cada 2 carreiras, 8 vezes. Na frente, eu só vou aumentar a cada 4 carreiras. Aumento. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 aumentos. Nas costas, eu tinha feito 8. Não vou fazer esse aumento rápido, porque é a parte da frente. Não preciso, porque essa barriga aqui não é tão grande. Começo a parte das pernas. Diminuições vão ser feitas do mesmo lado em que foi feito o gancho. O lado de cá vai ser reto. Também diminuo 6 vezes 1 ponto a cada 6 carreiras. Então, primeiro, desmarco aqui para começar a perna. Começo a diminuir. Última diminuição a cada 6. Agora começo a diminuir a cada 4. Até chegar ao comprimento, as mesmas carreiras que eu fiz na perninha da parte das costas, certo? Vai ter menos pontos do que nós tínhamos deixado nas costas, porque já começamos desde cima com menos pontos. Eu vou chegar lá e remalho. Terminei, então, as duas partes, frente e costas. Coloquei sobre a mesa para distinguir quem é quem, basta olhar. Menos gancho na frente, porque essa não tem tanta barriga. Mais gancho atrás, porque ela tem bumbum avantajado. Dá para ver que aqui a costura central é reta. Então, unir as duas partes, frente e costas, pela lateral, costura normal, costura reta. Depois, ganchos e depois entre pernas. Porém, aqui tem mais uma observação. Assim como não tem um padrão, eu não posso dizer que toda calça G, ou extra G, ou extra extra, seja dessa forma, porque as pessoas são diferentes também. Umas têm mais barriga, outras não têm. Umas têm culote, outras não têm. E aqui, essa não teria culote. E se acaso vem um modelo que você precise fazer que a pessoa tenha culote? Ela tenha mais culote, menos cintura, cintura bem fininha e culote. Como é que você vai fazer? O que dá para fazer? Sendo feito em 4 panos, precisa ser, você começa na cintura com menos pontos, faz aumentos a cada 2 ou 3 carreiras para dar a altura do culote. Aí você tem também aquela medida que você observa teu cliente, você vê aonde precisa medir para acertar a calça. Você põe aumentos, vai fazendo aumentos tanto na parte da frente quanto na parte das costas,
vai fazendo aumentos para acomodar esse culote, certo? Normalmente é nessa altura aqui. Então, vai ter um aumento e depois uma diminuição, para daí seguir reto para a parte da perna. Você não pode simplesmente fazer aumentos e descer reto, porque senão a calça fica com muito ponto embaixo, fica balançando e é um outro modelo, mas não. Ganchos, elevação somente na parte de trás, na parte da frente é reta. A parte da perna, da frente e das costas obedece a mesma quantia de diminuições e o mesmo sistema. Se aqui eu fiz a cada 8, na frente também, a cada 8 carreiras eu diminuo. Se eu fiz a cada 10, é a cada 10, e assim por diante. Só muda a parte de gancho, que aqui eu aumentei a cada 4 carreiras e aqui a cada 2, e depois fiz mais 5 pontos. Tudo isso é a adaptação a um modelo que você vê para o teu cliente. Não se pode fazer esquemas para pessoas diferentes o mesmo esquema. Você precisa adaptar ao teu cliente, certo? Eu expliquei a maneira de como fazer 4 panos para calça extra, calça, e fiz observações quanto a ter barriga, não ter barriga, ter culote e não ter culote. Então, essa é a nossa dica para hoje. Bom trabalho!